Estenda suas mãos para cá e abençoe a pastora Andresa. Querido Deus, obrigado pela vida da pastora Andresa, Pai. Obrigado porque ela tem se disposto na sua presença a ser um instrumento para a glória do teu nome. Que o Senhor a use debaixo de graça, sabedoria, unção, discernimento do Senhor, e com muita vida que flua do teu trono para os nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Boa noite, queridos, graça e paz, shalom. Você já falou com a pessoa que está ao seu lado? Gostaria de compartilhar um tema aqui nessa noite: vencendo os desafios. Quantos têm desafios aqui? Todo mundo, não é? Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em 1 Samuel, e eu gostaria que você abrisse realmente sua Bíblia, ou acompanhasse aqui no telão, porque nós vamos ler muitos versículos. Vamos ler uma história quase que completa, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite. Você que está nos assistindo também pelo YouTube, que você seja muito abençoado através dessa palavra. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25. Vamos ler a partir do versículo 25 até o versículo 47. Uma história muito conhecida, mas eu extraí algumas lições aqui que eu gostaria de compartilhar para a sua vida nessa noite. Diz assim: e diziam, a partir do versículo 25, 1 Samuel 17, 25, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha dele, e a casa de seu pai será isenta de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda um menino, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe expôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele.
olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vir a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e eu darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas vossas mãos. Do Senhor é a guerra que você está enfrentando. Do Senhor é o desafio que você está enfrentando. Do Senhor, você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Do Senhor é a guerra que você está enfrentando. Amados, a nossa vida, ela é cheia de desafios. Sim ou não? Quantos desafios, um após outro, a gente resolve um, já aparece outro, não é assim? A nossa vida é cheia de circunstâncias inesperadas, situações que nós não estamos esperando e muitas vezes não sabemos como agir, não sabemos o que fazer, não sabemos que passos nós vamos tomar, não sabemos como enfrentar, não sabemos. Porque desafio é um desafio, irmãos. E quando a gente vai estudar o significado da palavra desafio, e eu li vários significados dessa palavra, e eu gostei muito de um significado do dicionário que diz assim: desafio é uma tarefa ou uma situação que testa as nossas habilidades. Um desafio, ele vai testando as nossas habilidades. Sabe, um desafio é um objetivo, diga comigo, objetivo, que nos leva a crescer, que nos leva a alargar a nossa visão, que nos leva a sair da nossa zona de conforto, que nos leva a fazer coisas que nós nunca pensaríamos que fôssemos dar conta de fazer, sim ou não? Porque um desafio, ele tem... sabe, esse objetivo, ele mexe com as nossas emoções, ele mexe com a nossa vida, ele nos tira da inércia, sabe, ele nos tira de uma situação de incapacidade, porque a gente vai ter que fazer alguma coisa, sim ou não? Quando você se vê diante de um desafio, de um gigante, de um problema, alguma coisa você tem que fazer, sim ou não? E o desafio, ele tem exatamente esse objetivo de nos testar, de mexer com a nossa vida, de tornar a nossa vida em movimento. E se tem uma palavra que Deus gosta, é movimento. Deus adora movimentar as coisas. Quando a gente canta aqui, Deus muda as coisas de lugar de dentro de mim, olha, Ele já faz isso mesmo que você não peça. Porque Ele é expert em quebrar o vaso e fazer de novo. Ele sabe quando nós estamos precisando ser refeitos. Ele sabe quando a ovelhinha está saindo um pouco do pasto e precisa voltar à jornada que Ele deseja para mim e para você. Então o desafio, ele tem exatamente este propósito: de firmar os nossos passos, de renovar a nossa fé, de fortalecer as nossas convicções em Deus, de aprumar a nossa visão e colocar em nós uma visão correta para o lugar certo. Posso ouvir amém nessa noite? E sabe, queridos, os desafios, eles precisam ser enfrentados. Diga comigo, enfrentados. Mas eles precisam ser enfrentados não de qualquer maneira, eles precisam ser enfrentados com responsabilidade. Eles precisam ser enfrentados com responsabilidade. Quando eu digo responsabilidade, é que você não precisa culpar ninguém, é que você não precisa transferir para ninguém aquilo que é para você.
aquilo que o Senhor está querendo movimentar na sua vida, aquilo que o Senhor está querendo movimentar nas suas entranhas, aquilo que o Senhor está querendo fazer para que você cresça, para que você olhe a vida com uma outra perspectiva. Você crê nisso? E quando a gente olha aqui para a história de Davi, para essa história, mais precisamente, a história do Golias, do gigante, que todo mundo já conhece. As crianças aprendem na EBF, as crianças aprendem essa história, talvez seja uma das primeiras histórias que as crianças aprendem. E quando a gente olha para essa história aqui, esse foi um dos desafios que Davi enfrentou, porque ele enfrentou outros depois. Ele enfrentou a perseguição do seu sogro, ele enfrentou ali, ele entrou na caverna e teve que alinhar, aprumar aqueles valentes, aqueles homens endividados que se tornaram valentes. E a nossa vida é assim, a gente vai de glória em glória, a gente resolve um desafio aqui e a gente vai passando por outros. E sabe por quê? Porque Deus, Ele quer nos tornar a estatura de varão perfeito. Ele quer que nós sejamos uma geração irrepreensível, um povo irrepreensível no meio de uma geração perversa. Sabe, que nós sejamos homens e mulheres que sabem enfrentar sem culpar ninguém, sem encontrar um bode expiatório, sem transferir a culpa, mas alguém que vai se posicionar em Deus e vai dizer: do Senhor é essa guerra. Amém, queridos? É do Senhor essa guerra. Então, quando a gente olha para esse desafio aqui que Davi enfrentou, e esse texto todo, irmãos, eu pude tirar aqui algumas lições, algumas chaves para mim e para você, de como nós podemos enfrentar os desafios que estão diante de nós. Talvez às vezes você esteja enfrentando um desafio no teu casamento, um desafio na tua vida financeira, um desafio com os teus filhos, um desafio emocional, um gigante que tem se levantado. Eu não sei. O que eu sei é que todos nós vamos enfrentar algum desafio. E como nós vamos lidar com isso? Como nós vamos enfrentar? Quais as ferramentas? Irmãos, não é uma receita de bolo, mas aqui Davi nos mostra chaves poderosas, conselhos poderosos com a vida dele, para que a gente aprenda a lidar com os desafios da nossa vida, porque são muitos. E eu quero já alinhar para você aqui, e eu queria que você acompanhasse comigo no versículo 25. Eu vou usar todos os versículos que nós lemos, irmãos, só não o último talvez, mas eu queria que você continuasse com a Bíblia aberta no versículo 25 a 26. 1 Samuel 17, a gente vai ler. O Ian está aí para colocar isso, 25 a 27, e já é o primeiro conselho, a primeira chave que eu te dou nessa noite, para que você consiga enfrentar os teus desafios e ter vitória, irmãos. Está aqui no versículo 25 e 26. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão mesmo aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Irmãos, o cenário é o seguinte: os irmãos de Davi estavam na guerra. A Bíblia diz que 40 dias aquele gigante estava afrontando o exército do Deus vivo. E aquele povo, irmãos, o exército do Deus vivo estava acuado, amedrontado. Ele tinha dado um passo atrás. Eles não sabiam o que fazer diante daquela circunstância, diante daquele gigante, diante daquele problema, porque aquele gigante estava 40 dias afrontando. Eles não sabiam o que fazer. Então o pai de Davi, Jessé, diz: meu filho, vá lá e leva comida para os teus irmãos. Aproveita e olha como é que está a guerra, né? Como é que estão os teus irmãos. Então ele vai, entrega alimento, e ele ouve aqueles homens cochichando: olha, quem derrubar esse gigante, quem matar esse gigante, o rei vai dar a filha dele, vai dar grandes riquezas, e nunca mais a casa dessa pessoa pagará imposto na nação.
E Davi ouviu aquilo. E Davi se aproximou de novo e disse: o que mesmo que vão dar para aquele que derrubar o gigante? E a primeira chave que eu quero te dar nessa noite é exatamente essa: encontre benefícios no desafio que você está enfrentando. Encontre benefício. Sabe, a dor que você está passando, a dificuldade, escute, o teu gigante não é maior que o propósito que Deus tem para a tua vida. Você sempre tem que olhar para o propósito. Pare de olhar para o gigante, olhe para o propósito, olhe para o benefício. Senhor, é para o meu crescimento, eis-me aqui. Eu sou um vaso de barro nas tuas mãos. Senhor, é para me moldar, é para que eu seja mais humilde, é para que eu me chegue mais a ti. Eis-me aqui, Senhor. Encontre benefício no teu desafio. Vai ter um benefício, sempre haverá um benefício. Diga para a pessoa que está ao seu lado: sempre haverá um benefício. Davi, ele não olhou, ele não quis nem saber do gigante, irmãos. Ele só quis saber o que o rei vai dar para quem matar. Quando você estiver diante daquele problema que está te abatendo, que está te afligindo, que está te amedrontando, você vai dizer: Senhor, o que tu queres trabalhar na minha vida? Tu queres que eu cresça? Eu estou aqui para crescer. Eu estou aqui para confiar. Eu estou aqui para depender, irmãos. Se tem algo, é Deus que está fazendo na minha vida? Não, quer dizer, Ele está permitindo para te aperfeiçoar, para te moldar, para te levar para mais perto dEle. Amém, queridos? E então, ele olha para aquilo tudo e disse: epa, há benefício aí. Há benefício sempre. Sabe por quê? Porque todo problema, toda dificuldade tem um caráter pedagógico. Deus sempre vai nos ensinar. O que Deus está te ensinando com essa luta que você está enfrentando? Com essa espera que não chega na tua vida? Com essa promessa que Deus te fez há anos e você não consegue ver? O que Deus está te ensinando? Se tem algo que Deus quer nos ensinar, irmãos, é viver uma vida de dependência. Sabe, lá no jardim do Éden, o homem, ele se afastou muito de Deus. Depois do pecado, ele agiu de forma independente. E é por isso que todas as tentativas de Deus de nos aproximar, Deus quer nos fazer sermos dependentes dEle, confiar nele. Amém? Numa guerra sempre haverá benefícios, porque a gente vai aprender a fazer coisas que a gente nunca pensou que fosse fazer. Sim ou não? Quantas pessoas nessa pandemia tiveram que se reinventar? Quantas pessoas, depois de um casamento que estava destruído, começaram a trabalhar fora, fizeram uma faculdade e voltaram para os seus cônjuges? Sim ou não? Existem benefícios em todo o problema que a gente enfrenta. Quando a gente olha para os Salmos, e Davi aprendeu muito essa lição, irmãos. Davi foi um homem que viveu muitos desafios na sua vida, do gigante, perseguição. Ele enfrentou tantas crises na sua vida. Inimigos estavam tentando tirá-lo do propósito. Sempre Davi tinha muitos problemas com relacionamentos, porque toda pessoa que Deus está usando, levantando, está na frente da batalha, sempre vai haver alguém para falar mal. E Davi foi perseguido por muitas vezes na sua vida. E sabe, queridos, ele aprendeu muitas pérolas com a sua vida, com os desafios. E aqui no versículo 119, Salmo 119, 17, Davi disse assim: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus decretos. Será que você pode dizer isso? Senhor, foi-me bom. Está doendo, Senhor, mas eu sei que tem um benefício. Eu sei que eu vou aprender. Eu sei que eu serei reconstruído, porque os desafios, eles têm essa tendência na nossa vida de nos melhorar. Posso ouvir amém? Segundo lugar, segunda chave que eu quero te dar nessa noite, para que você enfrente esse desafio, vença esse desafio, está aqui no versículo 28 e no versículo 33. Primeiro versículo 28 e depois 33, diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho,
falar aqueles homens, ele estava ouvindo Davi falar com aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás lutar, pois tu ainda és um moço, um menino, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Escute, a segunda chave que eu quero te dar nessa noite: não acolha, não recepcione as sentenças negativas que as pessoas têm a dizer a teu respeito, porque sempre vai ter alguém para dizer: tu vai terminar de ser destruído, tu vai estudar 5 anos, tu já é velho para estudar 5 anos. Meus irmãos, eu não consigo entender como é que pessoas são usadas, prestam a sua boca para o inferno, para maldizer os outros, para colocar sentenças negativas. O irmão dele, cheio de presunção, ele estava ali projetando. Se tem algo que acontece na psicologia em determinadas pessoas, é que elas projetam no outro as suas incapacidades. E era exatamente isso que Eliabe estava fazendo. Eliabe era presunçoso, e ele chegou diante de Davi e disse: tu és um presunçoso. Mas quem era o próprio Eliabe. E ele estava projetando ali, estava dizendo: tu és um presunçoso, o que tu vieste fazer aqui? Tu não és nada, tu não és ninguém. Quando Davi estava diante de Saul, Saul disse para ele: tu és um menino, tu não vais conseguir matar. Sabe, irmãos, às vezes nós recebemos e acolhemos essas sentenças negativas que as pessoas liberam sobre nós. E está endividado? Vende logo o teu carro, tu vai acabar de ser destruído, e tua mulher vai te deixar. Aí quando o irmão vai compartilhar uma bênção: eu passei no vestibular. Qual foi a faculdade? Isso é fácil. Olha, tirei minha carteira de motorista. Quanto tu pagaste? Não é assim, irmãos? Tem gente que é usada pelo inferno para nos matar, para tentar macular a nossa vida, para nos colocar para baixo. Sabe, às vezes a gente está tão empolgado compartilhando alguma coisa, e a pessoa vai lá e coloca um balde de água fria. Escute, querido, motive o sonho do outro. Não deprecie ninguém. Se tem uma coisa, e eu já quero dizer logo de púlpito aqui para vocês: eu não gosto de brincadeiras, porque normalmente as brincadeiras, elas são depreciativas. Sabe, eu não acolho, eu não recebo, eu não recepciono brincadeiras que me depreciam. Sabe, não preste a sua boca para depreciar ninguém, para colocar ninguém lá para baixo. Não tire brincadeiras de mau gosto. Você não precisa disso. Sabe o que a Bíblia diz? Aqui em Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Muito cuidado com aquilo que você fala para o seu irmão. Muito cuidado com aquilo que você fala para os seus filhos. Muito cuidado com aquilo que você fala para o seu cônjuge. Cuidado, porque as palavras ferem. As palavras têm um poder de vida, mas também elas têm um poder de morte. E às vezes a pessoa está compartilhando ali ou um sonho, ou ela está compartilhando um desafio, e tem alguém que termina de matar. Tem ou não tem? Sabe, muito cuidado com aquilo que você libera sobre o outro. Eliabe estava sentenciando Davi. Saul estava dizendo: você é um menino, você não vai conseguir. Ninguém pode definir o valor de uma obra a não ser aquele que projetou e que pintou. Ninguém pode definir o seu valor a não ser o Senhor que te criou, que te projetou, que te formou. Sabe, então não internalize as coisas negativas. O que você tem acolhido, sabe, nos seus ouvidos? Quais palavras negativas? Sabe, você tem recepcionado na sua vida que tem te feito paralisar a caminhada, que tem te colocado para baixo, que tem te adoecido. Talvez esse seja um desafio que hoje você precisa enfrentar e dizer: Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu quero acreditar na verdade de Deus para a minha vida.
Sabe, foi muito interessante na história de Davi, porque, e é isso que eu quero dizer para vocês, que quando alguém te apequenar, quando alguém disser que você é pequeno, você vai dizer para ele do Deus grande que habita dentro de você. Amém, queridos? Sabe, Davi, naquele momento de gigante, naquele momento em que a nação de Israel estava sendo afrontada, o irmão dele vem e libera uma sentença. Sabe o que Davi? E Davi, de uma outra forma, interpreta aquilo, porque Davi não estava se vendo de acordo com a perspectiva do que os outros estavam falando dele. Ele não estava se vendo de acordo com a perspectiva daquele gigante. Ele estava se vendo de acordo com a perspectiva do Deus dele. Do Senhor é a guerra. É do Senhor que é a guerra. É o Senhor que guerreia as tuas guerras. Quem é o homem para te abater? Operando Deus, ninguém impedirá. Operando Deus, ninguém impedirá. Que Deus abra os olhos do teu coração nessa noite, que você consiga ver, que você consiga enxergar como Deus te enxerga. Então pare de ficar dando ouvidos e acolhendo as palavras negativas, as sentenças negativas que o outro liberou sobre a sua vida. Você é quem Deus diz que você é. Amém, queridos? Isso já é um grande passo para a tua vitória, para a vitória desse desafio que está te afrontando. Uma outra chave poderosa aqui está no versículo 34 a 36. 34 a 36. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, o urso, assim também será como esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Uma outra chave, irmãos, poderosa, foi exatamente o que Davi fez. Traga à memória o que você já venceu. Você já venceu algumas outras lutas? Você já venceu alguns outros desafios? Pois é, sabe esse que você está enfrentando? Diga: o Senhor já me deu vitória lá, Ele vai me dar vitória aqui também. O Senhor já esteve comigo lá, Ele também estará comigo aqui. Porque a guerra é dele, não é minha. Amém, queridos? Quantas lutas você já passou na sua vida? Quantos desafios vencidos? Quanto você já cresceu? Quanto você já foi aperfeiçoado? A vida é assim, irmãos. É de glória em glória. É cada vez um degrau para mais perto dele. É cada vez uma luta para mais perto dele. Os maiores aprendizados da nossa vida, eles se dão em momentos de luta. Sim ou não? Porque nós não esquecemos. Traga à memória quantos livramentos o Senhor já te deu. Quanta bondade do Senhor na tua vida. Quantas coisas você já rompeu. Quantas coisas o Senhor já te perdoou. Sabe, Davi, ele trouxe à memória isso. Um Deus que não falha, um Deus que não falhou, um Deus que é presente, um Deus que fortalece, um Deus que sustenta. Irmãos, as estações da nossa vida, elas estão mudando, os ciclos estão se encerrando, vez após outro, ciclos estão se encerrando na nossa vida e outros estão sendo renovados. Olhe para aquilo que você já venceu, traga à memória. Lá em Lamentações 3:21, ele disse: olha, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Traga à memória a palavra de Deus que diz que Ele não falha, que Ele está com você, que você não está sozinho, que você transpõe. Sabe, olha aqui no Salmo 18, Davi sabia e entendia essa verdade. Olha aqui no Salmo 18:29, eu preparando essa palavra, e o Senhor me fez lembrar desse versículo. Com a tua ajuda eu posso atacar uma tropa
Com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Sabe, com o nosso Deus nós podemos transpor muralhas, nós podemos enfrentar desafios, nós podemos superar crises, nós podemos superar o luto, nós podemos superar a dor. Com Deus nós fazemos isso, irmãos. Com Deus. Traga à memória a palavra de Deus. Passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Sabe, a palavra do Senhor, ela não caduca. Ele é o mesmo Deus de hoje, de ontem, de hoje, e o será para todo sempre. Sabe, eu gosto e é bonito a gente dizer o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, mas é o Deus da Andresa, é o Deus do Marcelo, é o Deus do Nazareno, é o Deus da Raquel, é o meu Deus. E com Ele eu salto muralhas, com Ele eu enfrento os desafios da minha vida, com Ele. Sabe, o Senhor quer nos dar uma fé mais consistente. O Senhor quer tirar a nossa fé ordinária, irmãos. A nossa fé é muito vulnerável às vezes. A nossa fé é muito emocional. Mas o Senhor quer nos dar uma fé consistente, uma fé firmada na rocha. Amém, queridos? Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu olho para os montes, é de lá que vem o meu socorro. O Senhor é o meu cântico, a minha cidadela. Comece a falar isso. Ao invés de você falar dos seus problemas, comece a dizer: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha cidadela, o Senhor me faz transpor os montes. A palavra de Deus, irmãos, nos encoraja, nos dá ânimo, nos dá vigor. Sabe, lembre-se de todos os livramentos que você já passou. Traga à memória. Traga à memória. Em quarto lugar, versículo 37. Uma outra chave aqui, para que a gente vença os desafios. Versículo 37 diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele, diga Ele, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: é o Senhor, vai, e o Senhor seja contigo. Sabe qual é uma outra chave, irmãos, para que a gente enfrente os desafios da nossa vida? Saiba que o Senhor é contigo. Saiba que o Senhor é contigo. Você e Deus, irmãos, que parceria poderosa. Deus não precisa de nós, mas Ele nos usa apesar de nós. Que parceria poderosa. E eu acho lindo esse reconhecimento de Davi. Olha, eu já matei o urso e o leão, mas o Senhor me livrou. Foi o Senhor que me fez matar aquele leão e aquele urso. E o Senhor vai me dar vitória também contra esse filisteu. O Senhor me deu vitória no meu casamento, o Senhor também vai me dar vitória com meu filho. O Senhor me deu vitória na área financeira, o Senhor também vai me dar vitória na área emocional. O Senhor, porque não somos nós, Ele em nós. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Ainda que você não veja, ainda que as circunstâncias digam o contrário, ainda que você não consiga palpar, ainda Ele está com você. Ele está com você, Ele não te deixa só. Ele não te deixa nunca só. Você pode não sentir, mas está tudo bem. Você não se move por aquilo que você sente, você se move por fé. E a Bíblia diz: eu estou com você, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei com você todos os dias, no dia da aflição, no dia da angústia, no dia da crise, no dia da dificuldade, no dia bom, no dia mau, até o final eu estarei com você. Ele fez questão de enviar um consolador.
Ele fez questão de enviar um Consolador. O Consolador está aí dentro de você, te consolando, te ajudando, te ensinando, te levantando, te encorajando, te dizendo: filho, vai, caiu, mas eu vou te levantar. Filho, está difícil, eu estou aqui contigo, filho. Eu só quero que você creia que sozinho você não está. Irmãos, nós fomos para São Paulo agora, passar nossas férias. Havíamos terminado de almoçar numa padaria próximo do hotel. Eu disse, e mulher gosta de bater perna. Eu saí, eu e as duas mais velhas, e o meu marido ficou com a pequena, com a Hannah, que por sinal está fazendo aniversário hoje. E ele foi num outro lugar comprar para ela algumas coisinhas, guloseimas, que ele ia passar a tarde com ela. E eu empolgada já no outro lugar, né, irmãos, com as meninas. E nós temos um grupo nosso da família Carvalho, eu, ele e as meninas, no celular, e eu olhando as coisas no comércio. E a Lohane disse: mamãe, a senhora já ouviu o áudio do papai? Eu disse: não, filho, o que foi? O papai estava num lugar e entrou um homem armado, levou todo o dinheiro, e ele disse que o homem nem sequer olhou para ele e para Hannah. Irmãos, o que é isso, irmãos? Se não o cuidado do Senhor. Nós nunca estamos sozinhos. Sabe o que a Bíblia diz? Que Ele dará ordem aos anjos para nos livrarem de todo o mal. Pastora, mas por que nós somos assolados, irmãos? Entenda, os desafios, eles são para crentes e descrentes. Os desafios são para a humanidade. Mas quantos livramentos você já teve na sua vida que você nem sabe? Quantas circunstâncias na sua vida que Deus já resolveu na frente, que Deus já foi na frente e já resolveu para você, sem você ter esforço nenhum. Esse é o nosso Deus, Jeová Sabaoth, o Deus que vai na frente das nossas guerras. Ele gosta de ser visto dessa forma, o Deus que guerreia as nossas guerras. Homem de guerra é Jeová, o Deus poderoso. Mas você nunca está sozinho. Nessa guerra aí que você está enfrentando, nessa luta aí que está te abatendo, o Senhor está contigo. E sabe o que é poderoso, irmãos? Ele nunca nos deixa. Quando a gente olha para aquele episódio de Elias estava dentro de uma caverna, e Deus disse assim: Elias, o que fazes aqui, Elias? Ou seja, Elias, eu estou aqui contigo na caverna, mas o que tu fazes aqui, Elias? Deus não disse: o que fazes aí, Elias, na caverna? Ou seja, eu estou aqui de fora e tu está aí dentro. Quando a gente olha para a vida de José, foi para uma cisterna, foi vendido pelos homens, foi acusado pela mulher de Potifar. E em todas essas situações, vírgula, e o Senhor era com ele. A Ana está enfrentando uma depressão, vírgula, o Senhor é com ela. A Ana está com um problema financeiro, vírgula, mas o Senhor é com ela. O José está enfrentando uma luta no casamento, vírgula, mas o Senhor é com ele. Irmãos, o Senhor é contigo. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado: o Senhor é contigo. Irmãos, o apóstolo Paulo foi um outro homem na Bíblia que entendeu muitas verdades. Foi um homem que desenvolveu um relacionamento com Deus tão profundo, que Deus revelou para ele tantas verdades poderosas, que ele escreveu aqui, irmãos, Romanos 8:38, e eu acho esse texto poderoso demais. Romanos 8:38-39. Ao longo dos anos da vida do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi açoitado, passou fome, passou necessidade. O apóstolo Paulo passou frio. O apóstolo Paulo foi acusado. O apóstolo Paulo foi para a prisão. O apóstolo Paulo passou por tantas coisas, irmãos, tantos desafios também que chegaram diante do apóstolo Paulo. E aqui no versículo, no capítulo 8 de Romanos, 38 e 39, mesmo em meio aos altos e baixos do apóstolo Paulo,
a nível de alma, a nível de pressão, a nível de desafio, ele declara: porque eu estou bem certo. Será que você pode dizer isso hoje? Eu estou bem certo. Eu tenho certeza absoluta. Não há sombra de variação na minha vida. Não há dúvida. Não há nada. Eu estou certo. Eu tenho certeza absoluta. Eu estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Os anjos vieram aqui, quebraram as correntes, as cadeias se romperam, mas nem os anjos, nem os principados, nem os demônios, nem as coisas do presente, nem a tribulação que eu estou passando, enfrentando, nem as que eu vou passar, nem as coisas do porvir, nem os poderes. Não há poder, não há altura, não há profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há tribulação na sua vida, não há desafio, não há gigante, não há nada que vai te separar do amor de Deus. Ele está aí com você, Ele está com você, Ele está aí com você. Você não está sozinho. Aleluia, aleluia. Quinto lugar, quinta chave, aqui no versículo 38 a 39 desse texto. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto. Repita comigo: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Uma outra chave para que você e eu enfrentemos os desafios da nossa vida: seja você mesmo. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Você tem uma forma, uma maneira de recepcionar a crise. O irmão do lado tem uma outra forma de recepcionar a crise. Ninguém pode julgar ninguém, irmãos. Nós temos as nossas habilidades, nós temos as nossas fraquezas, nós temos os nossos dons, nós temos aquilo que o Senhor nos deu, nós temos a nossa vivência, nós temos algo que nos compõe como pessoa. E eu não posso criticar você, por você estar enfrentando a crise de uma forma diferente da minha. E nem você pode estar fazendo isso com ninguém. Posso ouvir amém? Cada um tem uma forma de enfrentar os desafios. Cada um tem uma forma de processar as coisas. Não se culpe. Tire a culpa de sobre você. Hoje o Senhor está te dizendo: eu quero remover a culpa. Eu quero remover a vergonha. Eu quero remover o opróbrio. Eu quero remover o medo. Eu quero remover tudo aquilo que você está tentando colocar de sobre a sua vida. Eu quero tirar nessa noite. Tire. Seja você mesmo. Seja você mesmo, não tente imitar ninguém, não tente parecer com ninguém, não tente fazer como o outro está fazendo, não tente. Você não precisa impressionar ninguém, você não precisa fingir que está tudo bem, você não precisa colocar uma capa na sua vida, você não precisa colocar uma armadura na sua vida. Deixa o outro te conhecer, seja vulnerável ao outro. Nós aprendemos uns com os outros. Nós aprendemos com as fraquezas uns dos outros. Nós aprendemos com as forças uns dos outros. Seja você mesmo. Pare de fingir. Seja verdadeiro. Eu não dou conta. Eu não estou conseguindo. Eu não posso andar com isto. Amém, queridos? Eu gostaria de ser como fulano. Eu gostaria de fazer. E o processo dele é dele. O teu é teu. A habilidade que Deus te deu é tua, a dele é dele. Ninguém precisa se comparar com ninguém, porque senão é um outro peso que vem para a sua vida. Amém, queridos? Viva a sua verdade.
Deixa a verdade do outro, mas seja verdadeiro. Tudo que Deus quer de mim e de você é que sejamos verdadeiros. Senhor, eu não estou dando conta. Senhor, eu não estou conseguindo. Eu preciso do Senhor. Eu não estou conseguindo nessa luta. Eu não estou conseguindo enfrentar esse desafio. Eu não estou conseguindo viver assim. Eu não estou conseguindo, Senhor, mas Tu és tudo em mim. Amém, irmãos? Sexto lugar, sexta chave que eu quero te dar nessa noite, está aqui no versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedrinhas do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Sabe qual é uma outra chave que eu quero te dar hoje? E essa chave ela é poderosa, irmãos, para mim e para você. Use as armas que Deus te deu. Amém, queridos? Irmãos, quando a gente converte, quando a gente aceita Jesus, quando a gente, sabe, se reconcilia, quando a gente está com Ele, nós somos carimbados. Pá! Somos selados pelo Espírito Santo. Fomos batizados pelo Espírito Santo. Ali naquela hora, naquele momento, ganhamos a salvação, irmãos, porque não é pelas nossas obras, é pela graça. Amém? É por fé. E a gente ganha armas. Nós ganhamos armas. Armas que muitos cristãos não entendem, não sabem usar, não usam porque não têm habilidades. Mas o Senhor já te deu. Amém, queridos? Sabe o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4? As armas da nossa milícia, da nossa guerra, do nosso confronto, dos nossos armas, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir sofismas na tua mente de que você não consegue, para destruir o medo dentro de você, para destruir tudo aquilo que te afasta do teu Criador. Escute, querido, você tem armas. Oração é uma arma, a palavra de Deus é outra arma, o louvor é outra arma, porque estão na gaveta. Irmãos, nós somos afrontados dia após dia pelo inferno, sim ou não? Somos afrontados pelos desafios, mas nós deixamos as nossas armas na gaveta. Escute, vou conjecturar uma situação aqui. Imagine que um ladrão está querendo entrar na sua casa. Você está sozinho na sua casa e tem um ladrão que quer entrar lá, e o propósito desse ladrão é ele quer te matar. Ele vai te encontrar e vai te matar. Está pensando aí? Amarrado, pastor, em nome de Jesus, não estou só. E você então tem uma arma carregada dentro da sua gaveta, no seu quarto lá em cima, e você está trancado. Escute, querido, a Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Não é novidade para mim nem para você que Satanás quer destruir a nossa vida. Sim ou não, irmãos? A Bíblia já me diz isso, não precisa de uma outra revelação, irmãos. A Bíblia já me diz que ele quer me matar, ele quer me destruir, ele quer destruir meus sonhos, ele quer destruir minha vida, ele quer destruir meu relacionamento com Deus, meu casamento, ele quer destruir, ele quer nos matar. E imagina que esse ladrão mesmo, você está na sua casa e você sabe que ele está chegando, e você então tranca a porta da sala, você se tranca lá no quarto, e ele começa a tentar arrombar a porta da sala. E sabe o que ele faz? Ele dá um pisão na porta, e ele então arromba a porta da sua casa. Mas você está lá naquele quartinho escondido que tem uma arma carregada dentro da gaveta. E então ele começa a te procurar agoniado pela casa toda, porque ele quer te matar. E ele começa a abrir todos os quartos. Ele vê que tem um quarto que está fechado, e ele começa: sai daí que eu vou te matar. E você está ali acuado, amedrontado. Você está ali no seu lugar sem saber o que fazer, desesperado. Mas a arma carregada está dentro da gaveta. E ele então consegue arrombar aquela porta. O que você vai fazer?
Escute, queridos, nós somos afrontados dia após dia pelo inferno, mas as nossas armas têm ficado dentro da gaveta. Qual foi a última vez que você louvou a ponto das cadeias se romperem? Qual foi a última vez que você entregou a sua alma como Ana e disse: Senhor, eu te devolverei se o Senhor me der um filho varão? E a Bíblia diz que ela enxugou as lágrimas, se levantou e foi comer. Eu confio no Deus que eu sirvo. Eu já orei, eu tenho orado. A minha vida é uma vida de oração. Como diz o pastor Bruno aqui, orai sem cessar. Você já trouxe à memória a palavra de Deus que te dá esperança, que te levanta, que te encoraja, que é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho, que te dá a direção certa, que você sabe ali na palavra qual é a perfeita e agradável vontade de Deus, porque suas armas estão na gaveta. Quer enfrentar os desafios sem suas armas? Não vamos conseguir vencer, irmãos. As nossas armas não são carnais. Não é o meu poder de persuasão, não é o meu chefe, não é aquilo que eu tenho, não é aquilo que eu sou. Ele. Amém, queridos? Sétimo lugar. São 10 chaves que eu listei hoje, pastor Marcelo. Muita coisa, né? Sétima chave aqui que eu quero te dar nessa noite, versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Sabe qual é uma outra chave que eu quero te dar aqui nessa noite? Não dê confiança para o desprezo de alguns. Nem todo mundo está com você. Nem todo mundo vai acreditar naquilo que você carrega. Alguns te olharão com desprezo, com descrédito, com inveja. Vão ou não vão, irmãos? Passaremos por essa vida sem que muitos nos conheçam de verdade. Passaremos por essa vida sem que muitos nos conheçam de verdade. Sem que muitos acreditem naquilo que Deus já plantou em nós. Escute, ninguém precisa acreditar no teu chamado, porque Deus já acredita. Só você que precisa acreditar. Não dê confiança para o desprezo de alguns. Não dê confiança para aqueles que te excluem, para aqueles que te colocam de lado, porque veja, agindo Deus, ninguém impedirá. Pare de se autopromover, pare de se convidar, pare de achar que você é o bambambam. Fique no seu secreto, porque quando Deus quer, Ele te tira por detrás das malhadas. Enfrenta esse desafio, porque ainda é tempo de desafio. Queridos, o salmista também entendeu essa verdade. Ele disse no Salmo 139, verso 23: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Sonda, Senhor, eu não me conheço como o Senhor me conhece. Então prova-me, porque é na prova que eu vou me revelar. É na prova que nós seremos revelados. Sabe quando a gente ouve muito aquele ditado que diz assim: olha, quer conhecer alguém, dá dinheiro, dá poder. Já ouviram esse ditado? Pois é, não é conhecer alguém, a pessoa se revela. A pessoa apenas se revela quem ela é. Determinadas posições, determinadas circunstâncias. Tem gente que só falta ter o rei na barriga. Irmãos, nós não somos nada. Isso aqui tudo é pó. Nós vamos morrer, a gente não vai levar nada. Essa carne não é nada. Nós não somos nada. É por isso, irmãos, que nós somos servos uns dos outros. Amém, queridos? Pare de se achar alguma coisa. Aí Deus vem às vezes e permite um desafio para te abater, porque Deus é aquele que abate o orgulhoso.
Posso ouvir amém? E tem gente que às vezes não aprende. Não é não, gente? Sabe? Não dê confiança para os desprezos. Em Deus nós temos uma identidade. Em Deus nós precisamos saber quem nós somos. Não dê confiança para aquelas pessoas que não acreditam, que até te desprezam por causa da tua aparência. Porque Deus levanta quem Ele quer, Deus usa quem Ele quer, Deus faz aquilo que Ele quer, irmãos. Do Senhor é a terra e tudo o que há nela. Aleluia. E é uma chave poderosa. Pare de se preocupar com os outros. Pare de tentar provar alguma coisa. Pare de querer agradar todo mundo. Diga não, porque o não também é resposta. Amém, queridos? Se você é alguém que agrada todo mundo, alguma coisa está errada com você. Eu já quero logo te dizer. Porque a gente não vai agradar todo mundo. Você precisa entender que existe uma glória de Deus na sua vida, que existe algo que você carrega e que nem todo mundo vai acreditar e que nem todo mundo vai apoiar, e está tudo bem. Porque só quem precisa acreditar é o Senhor, e Ele é um Pai responsável. Aquele que dá é aquele que abastece, aquele que dá é aquele que sustenta. Amém, queridos? Em oitavo lugar, oitava chave que eu quero te dar aqui dentro desse texto, versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Ora, irmãos, eu posso analisar o cenário junto com você hoje. Davi, um menino pequeno, bonito, de boa aparência, que estava por detrás das malhadas, que foi acusado pelo seu irmão de presunçoso, que foi chamado por Saul, que era um menino, um moço ainda jovem, que Saul tentou vestir uma armadura nele, que o gigante lá, quando disse para ele, disse: tu vens com paus? Quem tu és? Tu pensa que eu sou um cão? Eu vou te destruir. Aí então ele está ali diante com as 5 pedrinhas nas mãos. 5 pedrinhas nas mãos. E ele está diante daquele gigante que amedrontou todo o exército do Deus vivo durante 40 dias. E então ele chega diante de Davi e afronta Davi. Ele diz assim: vem a mim, vem a mim. Eu vou dar tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Irmãos? Porque os desafios, eles vêm assim às vezes pra gente, nos afrontando de tal forma. E é essa outra chave aqui que eu quero te dar. Tenha coragem e enfrente o medo. Enfrente toda afronta. Enfrente. Escute, as situações, os desafios, os gigantes, eles aparecem diante de nós para serem enfrentados. Já viu que tem gente que quer fugir? Tem gente que quer ir embora para outro estado. Tem gente que se tranca num quarto. Tem gente que finge uma depressão. Irmãos, escute. O medo, ele só pode ser vencido de uma forma. Você quer saber qual é a forma que o medo é vencido? Quando ele é enfrentado. Quando ele é enfrentado. Na psicologia a gente tem um termo que a gente fala dessensibilização assintomática, que você vai dessensibilizando aquele paciente quando ele está enfrentando algum desafio, quando ele tem medo de avião. A proposta é que ele viaje para um lugar bem próximo, junto com uma pessoa que lhe dá confiança, para que ele enfrente e vença aquilo. Aí depois ele passe por um outro voo um pouquinho mais demorado, novamente com uma pessoa. E assim vai enfrentando e aquilo vai se tornando mais comum. Escute. Todo medo, o medo foi o primeiro sentimento negativo que pairou na humanidade. A Bíblia diz que quando Adão comeu do fruto, Adão e Eva comeram do fruto, e Deus chega naquele cenário, Deus já sabia, obviamente, e ele diz assim: Adão, aonde estás? Davi disse: Senhor,
porque tive medo, eu me escondi. Porque o medo nos leva a nos esconder. Mas o medo só pode ser vencido quando ele é enfrentado. E o Senhor está te dizendo hoje: filho, enfrente o medo, porque eu estou na tua frente. Eu sou aquele que guerreia as tuas guerras. Eu estou na frente da batalha. Eu estou te protegendo. Eu sou o teu escudo forte. Eu sou aquele que vai na frente com a espada, desembanhando os inimigos que te afrontam. E é por isso que você pode enfrentar. Não de você mesmo, não com as tuas emoções, não com a tua forma, não com a tua performance, não com o teu jeitinho brasileiro, não com a tua maneira, com a tua habilidade, com o teu dom, com o talento, mas é porque o Senhor está na tua frente. Dele é a guerra. E você pode enfrentar, até porque a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7, o Senhor não nos deu um espírito de medo, não nos deu um espírito de temor, não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de autocontrole. Amém, queridos? Está aí um espírito de amor. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Está aí o amor dentro de você. Sabe o que está aí dentro de você também? O autocontrole. Sabe o que está aí dentro de você também? O poder de Deus. O poder de Deus é um poder que tira o medo da sua vida. Amém, queridos? Pastora, mas por que eu sinto tanto medo? Escute, querido, o medo ele é legítimo, ele é até bom. Quando nós ensinamos os nossos filhos, quando está diante de um lugar alto, a gente diz: não pode ir para aí porque cai. Não é assim? Porque o medo, ele é bom para nos proteger. Mas o medo comum, irmãos, o medo do senso comum, ele é bom. Mas aquele medo que te paralisa, você precisa subjugar no poder de Deus. Se hoje você está aqui enfrentando um medo, algo que está te paralisando, que não está conseguindo fazer você dormir, que está te tirando a paz, irmãos, é hora de se lançar e dizer: Senhor, eu não sou mais escravo do medo, eu já subjuguei o medo. O Senhor me encha de amor nessa noite, o Senhor me encha de poder nessa noite, o Senhor me encha de espírito de moderação. Irmãos, a nossa vida ela é uma verdadeira guerra. É uma verdadeira guerra, mas nós precisamos ter coragem e fé para enfrentar as situações. Posso ouvir amém? 9º lugar, já estou encerrando. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, o Deus que é desse exército todo que estava com medo, o Deus dos exércitos todos que existem, de Israel, a quem tens afrontado. Eu vou a ti em nome dele. Escute, numa guerra, num desafio, essa é uma outra chave que eu quero te dar. Confie em Deus. Não somos nós, não é a nossa força, não é a nossa maneira, não é a nossa perspicácia, não é o nosso jeitinho, é Ele. Confie em Deus. A nossa confiança precisa estar nele, não na força do nosso braço. Tudo que você for fazer, irmãos, busque a direção de Deus. Não se permita andar na força do seu braço. A Bíblia fala da história do rei Asa. A Bíblia diz que um dia o rei de Zerá, ele veio contra o rei Asa com um exército de 1 milhão de homens. 1 milhão de homens. E a Bíblia conta aqui em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 11, diz assim: Asa clamou ao Senhor e disse: Senhor, nada para ti é nos ajudar. Quero poderoso, quero de nenhuma força, ajuda-nos, pois o Senhor é o nosso Deus, porque em ti confiamos
e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E a Bíblia diz que Deus deu vitórias. Eles eram um exército pequeno, irmãos, e Deus deu vitória contra um exército de 1 milhão de guerreiros, porque Asa colocou Deus no lugar dele. Sabe, Senhor, não é a nossa força, não é a nossa habilidade de guerrear, não são as nossas armas de guerra, mas é o Senhor. O que é para ti, Senhor? O poderoso, o fraco, o que é para ti? Guerreia, Senhor, as nossas guerras. Senhor, nós em ti confiamos, é em ti que nós vamos contra esse exército de 1 milhão de homens. E a Bíblia diz, irmãos, que o tempo se passou, esse mesmo rei Asa, numa outra situação. Você pode estar acompanhando isso em 2 Crônicas. Primeiro foi no capítulo 14 e agora no capítulo 16 de 2 Crônicas. O rei Asa, existia um outro exército tentando afrontá-lo, muito menor do que 1 milhão de homens. E a Bíblia diz aqui no versículo 7, 2 Crônicas 16, 7: naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. O mesmo rei que confiou no Senhor num determinado tempo, mas depois confiou na força do seu braço, ele perdeu aquela guerra. Irmãos, diga para você mesmo: não sou eu, é Ele em mim. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver. Essa guerra, Senhor, é tua. Em ti eu confio, em ti eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Eu sei que o Senhor vai me tirar desse lugar árido. Eu sei que o Senhor vai me tirar dessa crise. Eu sei que o Senhor vai me sustentar. Eu sei, porque é o Senhor. Amém, queridos? Em último lugar, no versículo 46, quando Davi então está diante daquele gigante, e o gigante afronta ele, e ele fala que vai em nome do Senhor dos Exércitos. E no versículo 46 ele diz, Davi diz: hoje mesmo, não é amanhã, é hoje, o Senhor te entregará na minha mão. O Senhor te entregará na minha mão, e eu ferir-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe qual é a outra chave que eu quero te dar nessa noite? Reconheça que a sua vitória, que vai vir, que vai chegar, ela vem de Deus. É para que o nome dele seja engrandecido, é para que o nome dele seja glorificado, é para que o nome dele seja exaltado. Não é o seu, não é a sua forma, não é a sua maneira, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, fiquem em pé. Sabe, que essa palavra ela possa ser vida na sua vida. Tudo o que temos, tudo o que viermos a ser vem do Senhor. Vem do Senhor. Essa luta, o seu trabalho, a sua família, sabe, a sua aprovação em alguma coisa, a sua cura, enfim, tudo é para engrandecimento do nome do Senhor. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê muitos ali, e Jesus dizia assim para mim, para as pessoas: essa cura, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja engrandecido. Eu não sei qual é a área que você está enfrentando, qual é o desafio que você está enfrentando nessa noite, mas o que eu sei é para que o nome do Senhor seja engrandecido.